Você só vai conhecer Jesus quando o Espírito Santo de Deus entrar dentro de você. E aí ele traz para você a revelação de Jesus. É ele que traz a revelação, ele que faz a comunicação, é ele que vai te conduzir na plena verdade que é Jesus e o plano de salvação que ele tem para você e para mim. Isso só recebe o Espírito Santo se você ouvir a poderosa palavra de Deus. Uma coisa que vai conectando com a outra. Amém? Deus quer tratar com a gente hoje sobre atitudes para viver uma virada de chave. Deus vai falar com a gente aqui sobre 3 atitudes para a gente dar uma virada aí na chave, na na nossa vida espiritual, para que essas 8.800 e poucas bênçãos espirituais continuem te seguindo, porque isso é para você e para mim, é para a igreja de Cristo. A promessa é para você e para mim, é para a igreja, e nós temos que ir tomando posse disso aí, como o pastor Giovanni falou, que esse ano vai ser diferente. E você pegue logo essa palavra dele, é uma palavra que foi profetizada de bênção. Eu também profetizo que vai ser muito diferente e vai ser excelente, excelentíssimo para a tua vida espiritualmente, porque tudo vem do céu para a terra e nós precisamos estar conectados espiritualmente para que a gente venha vencer e colher, aqui nesta terra. A promessa de Deus, o melhor dessa terra são para nós. Jesus falou que ele veio para que tenha vida e vida com abundância. Então tem algumas coisas que a gente vai ter que estar acertando, alinhando, de acordo com a vontade de Deus, para nós podermos aí ter uma virada de chave na nossa vida. Tem coisas que ainda você não conquistou, tem coisas que estão ainda presas, tem coisas que ainda não soltou, tem coisas que estão trancadas. E uma chave, ela tem um significado de quê? De fechar uma porta, de abrir uma porta, de ligar alguma coisa. Chega ali, você liga um aparelho, você liga um automóvel, você faz que aquilo funcione. Então, é isso que tem que acontecer com a nossa vida, de estar abrindo portas de bênção, fechando portas de maldição, e ligando aquilo que vai nos mover. Nós temos que se mover, alinhado com a vontade de Deus, para que a gente venha chegar no finalzinho lá, de cada mês, de cada dia, glorificando o Senhor, dando um bom testemunho, fazer uma reflexão. Meu Deus, como é que foi esse ano, como é que foi esse mês, como é que foi esse semestre, como é que tem sido, Esse mês de 2025, que para muitos foi difícil, mas teve muita bênção do Senhor aí também, não é verdade? Teve muita gratidão a Deus, o que Ele fez na nossa vida, tem feito. Eu mesmo passei um ano assim, bem difícil, alguns meses é difícil, mas o Senhor, como diz a Bíblia, a aflição dos justos são muitos, mas Deus livra de todos, Então eu posso aqui dar um bom testemunho para os irmãos. Venci esse ano de 25, entrei em 26 bem feliz, bem alegre, bem aventurado, graças a Deus por isso. Porque se não fosse aí, eu estava chorando bastante ainda aí, a marca de 2025. Então vamos pegar aí o que Deus quer falar com a gente sobre essas chaves, as atitudes que a gente tem que ter aqui. Não é muito difícil, porque sempre a mensagem que nós temos aqui pregada é cristocêntrica, e é Cristo que vai resolver tudo, porque Ele até diz que, em João 10:9, que Ele é a porta, e que nós temos que entrar pela essa porta, porque vamos encontrar a vida, vamos encontrar pastagem, vamos encontrar alimento espiritual, vamos encontrar vida, salvação, vamos encontrar força, vamos encontrar uma mente para poder pensar, e pensa sabedoria, sabedoria e o que? Inteligência para usar com essa sabedoria que Deus coloca para cada um de nós. E nós temos que colocar isso em prática na nossa vida, amém? Amém? E o Espírito Santo condiciona isso. Então vamos lá para Isaías 43, do 1 ao 21, mas eu vou 43, lá no 18 e no 19, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que eu faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Pode sentar. Então esse versículo aqui, esses 2 versículos, vai ser um versículo chave da nossa mensagem. Nós vamos ler aqui agora todo o 43, do 1 ao 21, para entender um pouco mais sobre o que Deus está falando aqui, usando o profeta Isaías para falar aqui ao povo de Israel, a nação de Israel, a grandeza, o poder, a majestade, a misericórdia e o juízo de Deus. E o profeta Isaías, muito chato, ouviu falar de profeta Isaías,
algumas mensagens foram pregadas aqui. Eu quero trazer um resumozinho aqui, introdutório da vida desse profeta, para você entender um pouquinho mais o propósito desse livro aqui, que se compara com a Bíblia, né? Quantos lembram, quantos versículos tem seus menor e a Cida? Quantos versículos tem? Quantos capítulos tem? Capítulos, o livro de Isaías? 66. Não é isso? E quantos livros tem a Bíblia? 66. O menor fica quietinho. 66. Então, é uma mini Bíblia que o livro de Isaías é considerado, né? Verdade. E aí vai dizer assim: Isaías, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, anunciou as suas mensagens ao povo do reino de Judá e aos moradores da cidade de Jerusalém. Então ele foi profeta que profetizou para o reino do escola dominical, tá vendo? Não sabe que é reino do sul, não sabe que é reino do norte, tem que ir para a escola dominical. Judá é o reino do sul, Judá e Benjamim, e o reino do norte são as outras tribos, né? Que durante a desobediência, o cativeiro, sumiram pela face da terra. Mas a promessa para Judá e Benjamim permaneceu, que viviam Davi, permanece até hoje. Vem, voltaram para o cativeiro, depois de 70 anos, não, Daniel, você vai ler, Daniel lembra do tempo, e vem, reconstrói o tempo, enfim, vai. Então, ele profetizou aqui no reino de Judá, dos moradores de Jerusalém, 742 e 687 a.C. Os temas principais da sua mensagem, do profeta Isaías, foi sobre as coisas, a santidade perfeita de Deus, a santidade perfeita do Senhor. E o livro de Isaías pode ser dividido em 3 partes. Primeiro, capítulo 1 ao 39, depois do capítulo 40 ao 55, depois do 56 ao 66. 3 partes vai dividir esse livro e vai ter cada parte dessa focado em uma mensagem, resumido em uma mensagem. Então, do 1 ao 39 fala do tempo em que Judá, e fala que o tempo em que Judá, o reino do sul, estava sendo ameaçado pela Síria. O profeta insiste em que os maiores perigos que a nação corre e que podem levá-lo ao desastre são os pecados, a desobediência e a falta de fé em Deus. Ele faz essa advertência aí. Com palavras e por meio de atos simbólicos, o profeta faz um apelo ao povo e às autoridades do país para que vivam uma vida de honestidade e justiça, que é o que Deus quer da gente, né? Como diz lá em Oséias 6:8. Quem lembra com essa nova campanha? O que Deus quer de você? Que você pratique a justiça, ame a misericórdia e tenha um coração humilde perante o seu Deus, né? É o que Deus quer de você, de mim. Tem que amar a misericórdia. Aí, o que é misericórdia? É você sentir ali a pequenez, sentir a fraqueza, sentir a pobreza, a incapacidade, a condenação do próximo. Você entrar naquela dor, você sentir ali, você amar isso, você levar ali a salvação para aquela pessoa, a libertação. Isaías anuncia a futura vinda de um descendente de Davi, que será o rei ideal, e fala de uma época de paz e prosperidade para o mundo inteiro, que é a vinda do nosso Deus Jesus. Os capítulos 40 e 55 fala de um povo que tem sofrido a desgraça e que está fora do seu país, humilhado, explorado e sem esperança. Anuncia aqui os juízos que havia houve do cativeiro. E nessas condições que o profeta anuncia a libertação dos israelitas, garantindo que Deus os trará de volta do cativeiro, para que possam começar uma vida nova na terra de Israel. Assim Deus se mostra o Deus da história, aquele que tem plano para o seu povo, o qual terá a missão de ser uma bênção para todas as nações da terra. As passagens a respeito do servo do Senhor estão entre os mais conhecidos do Antigo Testamento. No capítulo 56 ao 66, trazem, na sua maior parte, conselhos para aqueles que já haviam voltado do cativeiro para Jerusalém. Deus aconselha que eles vivam uma vida de honestidade, justiça, e insiste em que respeitem o sábado, que se dediquem à oração e que lhe apresentem os sacrifícios que ele exige. Os versículos 1º e 2º do capítulo 60 e 1 foram usados por Jesus no princípio do seu ministério para anunciar a sua missão no mundo. Está lá em Lucas 4, 16, 21, mesmo aqui, para nós entendermos um pouco desse livro. Amém? E aí vamos lá ler 43 do versículo 1, diz assim: Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pela água, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sabá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, você é precioso aos olhos do Senhor, porque você hoje é o Israel de Deus. Nós somos, né? Digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida.
Não temas, pois, porque eu contigo trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Traze o povo que ainda que tem olhos, e cego e surdo ainda não tem ouvidos. Lembra aquela passagem lá em Marta, né? Jesus fala que ele veio para os oprimidos, para os cegos, né? Os cativos, e aqui está falando a mesma coisa. Todas as nações congreguem-se, e povos reinam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazê-los ouvir as predições antigas? Apresentam-se as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga, a verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais que me criais e entendais que sou o mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era. Nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode livrar das mãos do Senhor. Se Deus decretar ali o juízo e a ira, só Jesus, né? E aplaca hoje a ira de Deus sobre nós. Por isso o sacrifício dele. 14. Assim diz o Senhor, os que vos remide, o Santo de Israel: por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e todos os de lá farei embarcar como fugitivos. Isto é, os caldeus nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, o que antes preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, fazem juntamente lá e jamais se levantaram. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembrais das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que eu faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chamarão e os filhos das avestruz, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Você pode dizer que você é o povo que Deus formou para ele? Somos nós, amém? Para celebrar o louvor do Senhor. Você vê aqui uma palavra, né, do Senhor, de cuidado, da grandeza de Deus, poderosa, né? O próprio Deus usando o profeta aqui para declarar que Deus, só Ele, desde a antiguidade, não existe outro, né? E também aqui o não ter como sair da mão do Senhor, se assim, e da vontade dele, se assim ele for agir, né, contra alguém, ou a favor de alguém, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Isso é um versículo para o Israel de Deus que somos nós. E aí que a gente vai trazer para o Novo Testamento, para a graça, as dificuldades, as aflições que a gente passa. E Deus aqui declara bem poderosamente: agindo eu, quem vai impedir? Que você e eu tem que não conseguindo aí, né, a chave aí ser virada para o nosso Deus. Tem muitas declarações na Bíblia, mas uma dessas daqui está aqui bem vivo para a gente, para nós hoje. Ele declara aqui: quem pode livrar da minha mão aquilo que eu retenho? Quem pode livrar? Ninguém. Quem pode dizer que Deus não pode resolver o impossível na tua vida e na minha? Quem pode dizer isso? Só incrédulo. Mas nós, Israel de Deus, cremos que agindo Deus, quem vai impedir?
Quem vai impedir? Não tem diabo, não tem capeta, não tem demônio, não tem ninguém. O único que pode impedir é a tua falta de fé e a minha também, se assim a gente duvidar. Agindo Deus, quem impedirá na tua vida, querido? Amém. Enquanto Ele tem agido, enquanto Ele tem trazido para você a salvação. O que é virada de chave? O símbolo de chave na Bíblia representa a autoridade, representa capacidade de abrir ou fechar portas. Então esse significado aqui de virada de chave na Bíblia simboliza isso aqui, que a gente vai ver aqui. A autoridade que Deus te dá, poder que Deus te dá para você abrir ou fechar portas. E nós vamos ter que andar alinhado com isso aí até o dia que estiver aqui nessa terra. Fecha a porta, abre portas. Fecha portas, abre portas. Ligar, está ligando a terra com o céu, ligando nossa vida com Deus, ligando a nossa vida espiritual com o Senhor. Essa porta, essa chave que Deus está colocando para nós dois, já colocou, muito se tem isso, é a que vai fazer com que a gente tenha uma vida espiritual bem-aventurada, bem feliz. E essa ação do nosso Deus aqui, agindo Ele, quem vai impedir? Você não pode deixar que Deus fique sem agir na tua vida. Por isso que nós temos que estar alimentando o que Ele deu para a gente, que é muito pequenininho o nome, mas é muito grande em poder, que é a fé. Para a gente não duvidar, jamais duvidar, e confiar plenamente, mesmo quando está muito difícil. O que é a chave? A chave é a autoridade, o poder e capacidade de abrir e fechar portas. Isaías 22, agora vamos voltar um pouquinho. Aqui conta uma história aqui, a gente vai falar sobre a primeira atitude aqui. Sobre a primeira atitude, vai trazer para nós aqui, você tem que ter deixando o passado para trás. E aqui vai falar, como eu falei aqui, de autoridade, poder e capacidade de abrir portas. Deus mostra isso aqui, nesse capítulo 22. Tem uma situação aqui muito interessante. Por quê? Porque vai falar aqui de um camarada que o nome dele é Sebaná. E esse camarada aqui, ele tinha autoridade, poder e capacidade de abrir portas. Só que tem um sentimento, tem um agir de pessoas que agem dessa forma contra o que Deus quer de nós. E esse camarada, ele era judeu, ele conhecia o que Deus queria de você e de mim, que você ame, o que vai falar, você pratica a justiça, que é a palavra de Deus, que você ama a misericórdia e que você chegue com um coração humilde perante o Senhor. E esse camarada aqui foi completamente diferente. E ele tinha a chave, e ele tinha essa autoridade, ele tinha poder, ele tinha capacidade de abrir e fechar a porta. Só que a soberba cresceu e ele começou a fazer o contrário. Deus fez o quê? Falou, tirou dele e deu para outro. Tirou dele e deu para outro. E vai dizer assim aqui, 22, 15 a 25. E assim diz o Senhor dos Exércitos: anda, vai ter com esse administrador, com Sebaná, o mordomo, e pergunta-lhe, olha que advertência de Deus. Esse camarada aqui, ele era o administrador do palácio do rei Ezequias. Ele era o cara que mandava lá. Ele que mandava em tudo, ele administrava todo o palácio ali e tal. E aí Deus manda Isaías lá falar com ele. Quem é que tens aqui? 16, tá? 22, 16. Ou a quem tens tu aqui, para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, ciselando na rocha a tua própria morada? Eis que, como homem forte, o Senhor te arrojava violentamente. Agarra-te com firmeza, enrola-te num invulcro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás e ali acabarão os carros da tua glória. Ó tu, vergonha da casa do teu Senhor. Deus faz já uma advertência aqui para ele. E aqui, não vamos ver aqui, vou explicar um pouquinho sobre isso aqui, sobre ele. Ele aqui estava tão soberbo, ele estava tão altivez, ele estava tão achando que era o cara, que ele fez uma sepultura, um sepulcro lindo, maravilhoso, com alto, para dizer que ele era realmente um cara. E antigamente, né, se for estudar, quem tinha sepulcro bonito, grande, novo, era realmente quem tinha poder, né? E mostrava isso ainda quando estava vivo. E tu te lançarei fora do teu posto, olha aqui Deus falando, e
eu te lançarei fora do teu posto, e serás derribado da tua posição. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, Deus vai trocar ele por Eliaquim, filho de Ilquias. Vesti-lo-ei da tua túnica, cingê-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porque aqui, como eu falei, não vou ler uma introdução sobre esse cara aqui, ele estava com a chave, ele estava com a sabedoria, ele estava com a capacidade de abrir e fechar a porta, mas ele começou só a fechar as portas para os outros. Ele começou a só pensar nele, ele começou só a humilhar, ele começou a usar a autoridade só para poder fazer contra a vontade de Deus. Isaías, Deus vai aqui dentro do livro de Isaías, ele traz lá para ele um juízo, tira dele a chave, tira dele o poder, tira dele a capacidade e passa para outro. E diz assim: porém sobre o seu ombro, será como pai para os moradores de Jerusalém. Esse que Deus vai trocar. E porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Olha que Deus vai botar pro Eliaquim. Vai colocar, vai dar a chave que representa a casa de Davi. Sabe lá o que é isso? Aí ela teve que a casa de Davi era a bênção pura. O maior rei de Israel, né, conquistou em termos financeiros, foi um dos melhores momentos. Exército, poder, né? Coloquei, porém, sobre o teu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Essa chave que Deus quer dar para você. Segura aí. Toma posse. É para você, para a igreja, para a gente. A gente pensa, meu Deus, o que é isso? É a bênção de Deus. Não tem 8.800 e poucas bênçãos aqui? Ele vai te dar a chave que compara com o reinado da casa de Davi. E você vai ter o quê? Capacidade. Você vai ter autoridade, vai ter poder para abrir e fechar a porta da tua vida. A porta da maldição não vai chegar, e a porta das bênçãos você vai abrir um, e vai abrir outro, e vai abrir outro, e você vai abençoar, e vai ser abençoado. Amém. Glória a Deus, amém. Ei, não é só para você não, você abre porta. Porque aqui, o Sabená, ele perdeu, ele caiu porque estava querendo só abrir porta para ele. E eu sou o cara aqui, eu mando nesse palácio todo aqui, eu mando em Jerusalém já, eu sou o cara do rei Ezequias. Deus vai cortar. Hoje pra gente aqui, Deus não vai cortar, mas o diabo ele vai entrar e vai destruir, né? Se afastar de Deus. É assim. Aí perde a chave, perde a autoridade, né? Perde a capacidade, perde o poder de você levar a tua vida alinhada com a vontade de Deus e receber de Deus, né? Receber o espiritual dele. Como eu falei aqui com os irmãos aqui, dando novo testemunho novamente em 2026, que venci 2025, pensei que não ia vencer. No finalzinho foi luta, e a igreja lutou comigo, e nós vencemos em nome de Jesus. Eu compartilhei um pouco com os irmãos, alguns irmãos, minha dificuldade, né, irmão? Falei, me ajuda aqui, oração, bora. Né? Não lembro, eu sou alguns irmãos aqui. E a igreja é para isso, querido. Não temos grupo de oração, viu lá, né? Tinha ficado bom, já joguei no grupo, irmão, ora aí, vamos orar. Quando foi para o hospital, a gente ligou, pai, ora aí. Primeiro que ela ligou, pede oração pela neném. Agora, acabou de falar, já dobrei o joelho, Senhor, é contigo. É com o Senhor, na minha angústia, para ler o Senhor. Senhor, a igreja, o maior poder constituído na terra que somos nós, a igreja de Cristo. Está aqui na Bíblia. Aqui na Bíblia. Verdade. E ele vai dizer assim: fincá-lo-ei como estaca em lugar firme. Olha aí, aquela palavra lá de Mateus 7. Você constrói a sua casa onde? Na rocha. Aqui esse lugar firme que é Jesus que está falando. Entendeu? E ele será como um trono de honra para a casa do seu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que fora fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava desprenderá, porque o Senhor disse. Aqui Deus já manda Isaías anunciar aqui, né, que eles iam para o cativeiro por causa da desobediência, por causa da idolatria que o povo aqui ia voltar a fazer. Mas a promessa aqui da chave que Deus entrega aqui para ele aqui, Deus ele deixa bem claro aqui sobre o ombro dele, ele colocaria a chave na casa de Davi, que era a bênção. Abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Amém. Ninguém tem condição de te parar, ninguém tem condição de destruir a tua mente, né?
da capacidade, da autoridade que Deus te dá, se assim a gente andar alinhado com a vontade do Senhor. E aqui, quem foi Sebená? Esse camarada aqui, esse mordomo do rei. Sebená ocupava uma das posições mais altas do governo de Judá, sendo responsável pela administração da casa real, que lhe conferia grande poder e autoridade, aquele que está sobre a casa. Conduta arrogante. A Bíblia indica que Sebená era orgulhoso e absoluto da sua autoridade. Ele estava, inclusive, construindo para si um sepulcro luxuoso. Nós vimos aqui. Ele estava construindo um sepulcro luxuoso. E em lugar de destaque, o que demonstrava o desejo de glória e de estabelecer seu nome para gerações futuras. Algo considerado ilegítimo. Isaías profetiza que usa Deus por meio do profeta para anunciar um julgamento, severo contra ele. Deus anuncia que removerá Seba de sua posição e autoridade. E a profecia diz que ele será violentamente lançado fora e derrubado do seu posto. Olha que ele aqui, enrolar-te-ei envolvo num pano e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás. E tem já uma sentença aqui, como que ele ia morrer. O corpo dele ser rolado como uma bola por aí fora. A profecia também indica que o seu cargo seria entregue a Eliaquim, como vimos aqui, filho de Eliquias, um servo fiel que receberia a chave da casa de Davi, simbolizando autoridade, poder e confiança. Só para entender um pouquinho aqui que eu pesquisava com esse cara, eu falei, poxa, quem é esse Sebená? Eu tenho que saber quem é ele, poder saber por que ele tinha aqui a autoridade, o poder e a chave, e perdeu e chegou a sentença sobre a vida dele. Então é isso que representa aí a chave. A primeira coisa que eu queria deixar bem claro para a gente, a chave na Bíblia, ela representa autoridade, poder e capacidade de abrir e fechar a porta. Era o que esse cara aqui, o Sebená, tinha. Ele perdeu por causa da arrogância, ele perdeu por causa da soberba, ele perdeu porque ele começou a trazer glória e poder para ele. E Deus tirou e deu aqui a Eliaquim era humilde, serviu o Senhor, e Deus foi lá, botou sobre os ombros deles, uma autoridade tremenda, e uma bênção que vinha, que ia ser abençoada, igual a casa de Davi foi. Isso é para nós, Israel de Deus. A chave da autoridade, do poder e da capacidade está sobre o teu ombro, amém? 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 É aqui, olha, hoje está falando com Israel, e aqui era a igreja do Senhor. Era um servo humilde, você vai pesquisar sobre isso, você vai ver. Era temente a Deus, era obediente a Deus. Deus falou, toma, para você. Aí, você vai ser muito bem-aventurado. Primeira atitude. Deixe o passado para trás. 3 atitudes para virar a chave. Primeiro, deixar o passado para trás. Isaías 43:18. Deus diz ali, dá uma versão para mim. 43:18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Tem alguém diferente a versão? Então não considerei as coisas passadas, nem Considerei as antigas. Nem as antigas. Então, viver algo novo é necessário encerrar ciclos antigos. E a gente sabe muito bem isso. Porque nós tivemos um novo nascimento. As coisas lá de trás só para te trazer memória às vezes para a gente não fazer mais. Opa, Deus me tirou daqui, opa, Deus me livrou daquilo ali, Deus me libertou disso, opa, legal, deixa isso para lá. Não vem mais, nem chega mais perto de mim, o velho homem. E com seus feitos. Então, essa porta tem que ser o quê? Fechada. Essa aqui fecha. Fica lá o velho homem com seus feitos lá, com as suas maldições, com seus comportamentos, com os vícios, com atitudes, com o desconhecimento de Deus, com a ignorância, que Deus não dá de conta com a ignorância, mas era ignorante perante o Senhor, e essa porta está fechada. Amém? Essa porta não pode ser nunca mais aberta. Então essa chave vai fechar essa porta aí. Deus ordena que não nos prendemos ao passado, pois aquilo que já passou não pode definir o que ele ainda quer fazer. O apóstolo Paulo reforça esse princípio ao dizer, lá em Filipenses 13:14, diz assim, não vou esperar você, Filipenses 13, irmãos, quanto a mim não julguei havê-lo alcançá-lo, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas para trás, fico avançando para as que adiante de mim estão. Então, esquece, querido, esquece o que a gente feriu, esquece que nem você se perdoa às vezes. Eu não vou me perdoar disso aqui.
eu fui muito ruim nisso aqui. Eu fui, esquece, acabou, Deus perdoou. Não sou fora. O mar, toda a sua iniquidade. Deus não traz em conta o tempo da ignorância, errei, acabou. E se errar agora hoje, peça perdão ao Senhor e continue. Só não fique praticando o pecado. E o Espírito Santo tira a gente da prática. Mas pecar por acaso nós vamos. Pô, às vezes a gente fica. Né? Quem que não pegou essa semana que passou aí, de um dia, de 7 dias para cá? Não ficou até reclamando de mim? Eu fiz isso, falei isso. Puxa vida, que atitude. Pô, que olhar. Às vezes acontece, só que a gente fala, não, tem o Espírito Santo, não vou, me perdoa, Senhor, não vou mais, não vou olhar mais, então não vou falar mais, então não vou me controlar aqui, eu tenho fruto do Espírito, tem que ser assim, porque se não for assim, acaba pecando aí, pega o dia todo. Aí a chave foi lá e abriu lá, pô, o velho está vindo, você está aqui em casa, tranquilo, acabou. Pode, amém? Amém. Pode. E o 14 diz assim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então você tem um alvo, e esse alvo tem prêmio. O prêmio é a salvação e as bênçãos que seguem aqueles que creram. Da vocação de Deus em Cristo Jesus, a qual revelou para nós que Jesus fala que sem ele nada podemos fazer. Para ele falar que com ele você tem muito fruto para você colher e você dar, você abençoar as pessoas, até com muito fruto, que é muito fruto, que você não tem onde colocar fruto. Aí você começa a distribuir fruto. Desse jeito, que é a primeira atitude aqui, que vai levar você a abrir a porta de você, ó, o alvo, eu prossigo, nada de ficar olhando para trás, quero saber de trás não, quero saber de velho Márcio nada, de velho nada disso, acabou. E as companhias, as atitudes, gente, estão fora. Muitas pessoas não vivem uma virada de chave porque permanecem presas nas lembranças, feridas, culpas ou até conquistas de ontem. Mas Deus só abre portas para quem decide fechar as que já não fazem parte do propósito. A mudança começa no coração, e a gente recebe o coração de carne quando a gente se converte. Deus tira, Isaías fala, tira o coração de pedra e bota o coração de carne, que é esse coração que vai andar, aí ele vai ceder, ele vai trazer a memória que eu tenho que andar alinhado com Deus, eu não posso ir contra a vontade do Senhor. E aí o que eu faço? Eu me perdoo. Quem sabe para onde? Tem que gravar isso, eu gravei. Coloca Romanos 8:1. Nenhuma condenação está sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Nem você mesmo pode te acusar de nada. Acabou. Porque senão você está crucificando Cristo toda hora. Porque Cristo foi na cruz para perdoar todos os pecados. E aí ele foi só uma vez só. Se você não se perdoar e ficar praticando pecado, então agora está crucificando Cristo de novo. Cristo, vai para a cruz de novo para perdoar meu pecado? Vai de novo. Vai de novo. Não. Foi uma vez só. Então passei agora de pelar isso, né? Celebrar, porque eu fui na cruz por você. E todo pecado já foi levado ali. Tem acesso ao perdão. E tem acesso e poder. Acesso e poder para perdoar. Você mesmo vai fazer, você vai se avaliar. Porque a autoridade, o poder, a capacidade, Deus dá a gente, que vem junto com o Espírito Santo, para a gente abrir ou fechar, como diz aqui, essas portas de lembranças, de maldição, de comportamento e da novidade de vida que Cristo tem feito na nossa vida. Eu creio que se a gente parar aqui, ou tirar, podia fazer uma reunião de célula, cada um dá um testemunho, né, do ano de 2025, testemunho pequenininho, fala aí. Fala de uma bênção e fala de uma dificuldade. Eu creio que você vai chorar quando escutar a dificuldade do outro. Você vai até falar assim, caralho, eu pensei, cara, pela dificuldade, aconteceu isso aqui, irmão. Sim, Deus livrou. Deus guardou, Deus. Aconteceu duas coisas assim, que eu fico espiritual nesse réveillon lá. Eles são tudo ímpio, não vou entrar em completo detalhe nisso. Eu fui preparado para fazer uma selva lá, mas não deu como, eu fui estranho. Eu falei isso de Deus, mas eu queria fazer uma selva. E podia orar mais. O terceiro negócio que era neguinha, a gente ficou um pouco no meio triste. Depois o Igor, meu genro, veio de carro, mas no volante. Deus livrou. Quem bateu na mureta passou só o braço do carona. Podia ser bem pior. Mas é espiritual, para quem é espiritual. Se tivesse feito uma oração mesmo, e todo mundo intercedesse, né? A gente crê que Deus, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Mas Deus livrou sim. Mas podia evitar sim. Mas não é fácil, mas a gente continua. Aleluia. Cobra, podia ser mais. Nós continuamos. Então, a mudança começa no coração. Primeiro você deixa o passado, depois Deus vai revelando para você o futuro. Se Paulo não deixasse Saulo para trás, não poderia viver
o poder, a autoridade e a capacidade de abrir e fechar a porta. Paulo deixou Saulo para trás. Quem não foi um Saulo aqui? Pecador, perseguidor, homicida. Quantas pessoas matando com palavras? Tomara essa porcaria morta. Tomara que se ferre. Tomara. A palavra tem poder, né? Mas o apóstolo Paulo ele deixou aqui Saulo para fora. Saulo fez muitas coisas más, Atos 9:13. Paulo, muitas coisas boas, 2 Timóteo 4:7. Saulo causou muito sofrimento aos cristãos, Atos 9:14. Paulo sofreu muito por Jesus, 2 Coríntios 11. Saulo respirava ódio e morte. Paulo orava. Olha a diferença. Não tinha ódio e morte. O novo homem ora. Foi o nome que mais orou na Bíblia. Foi Paulo. Saulo perseguiu. Paulo serviu. Tudo na Bíblia. Atos 26, Atos 20. Saulo foi a Damasco com más intenções. Atos 9:3. Paulo ia atrás do alvo glorioso. Filipenses 3:14. Saulo vivia em justiça própria. Filipenses 3:4-6. Paulo amava a justiça de Cristo. Filipenses 3:7. Saulo foi um terrível perseguidor. Gálatas 1:13. Paulo, uma poderosa testemunha e pastor de Deus. Gálatas 1:15. Olha a diferença. Tudo é na Bíblia. Então, primeira atitude: deixar o passado preso, trancar ele para trás. Amém? Para você pegar a tua chave aí. O que significa chave? Autoridade, sabedoria, poder para abrir e fechar a porta. Amém? Segunda atitude: confie no processo de Deus. Confie no processo de Deus. Salmo 37:5. Acho que muitos conhecem já esse salmo. 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo. Não fala que é metade, não fala que é um pouco, ele fala que tudo, Samuel. Tudo fará. E para a gente vai confiar nisso? É difícil, sim ou não? Difícil. Tem coisa que a gente não confia, infelizmente. Essa porta tem que ser fechada. Essa parte do que a gente não confia naquela parte tem que ser fechada. Porque essa segunda chave aqui, essa segunda atitude aqui, é confiar no processo de Deus plenamente. E o Salmo já diz aqui: confia e entrega, que tudo ele vai fazer, tudo. Entendeu, não? Tudo. Provérbios 3, 5 e 6 nos orienta a não confiarmos no nosso próprio entendimento, mas a reconhecer o Senhor em todos os caminhos. Aí lá, aqui o Salmo 37:5, confia plenamente no Senhor, que tudo ele vai fazer na tua vida. E lá no provérbio Deus fala assim, é o seguinte: não confia em você não, filhinho, não confia nos teus braços não, tu vai se lascar. Não confia em você, pelo contrário, nos orienta a não confiar no nosso próprio entendimento, mas a reconhecer o Senhor em todos os caminhos. A confiança é o elo, é a união entre o que Deus prometeu e o que Ele vai realizar. O que Ele promete para a gente vai realizar, porque promessa tem um montão, a gente lê aqui direto. E assim eu trouxe certinho, de 8.800 e pouco, ela pesquisou e pegou aqui, eu peguei para mim, de 8.800 e poucas bênçãos. Amém. Que é para Israel, que é para a gente. Já tem a promessa, Lúcia. Como é que vai tomar posse? Como é que vai receber? A confiança é o elo, é o que vai estar ali, sabe o que é elo, né? Une e não separa. Une e não separa. Você tem que se unir com Deus, não pode separar não, tem que ficar agarrado o tempo todo. Eu vi essa dificuldade que eu passei esses meses aí, eu falei, meu Deus, só tu mesmo. E era tudo espiritual, graças a Deus, Deus discernimento. E só tem um jeito. Olha o que foi nesses meses aqui, a campanha. A armadura de Deus, como é que Deus é tremendo. Como é que Ele cuida da gente, como é que Ele trata de se revestir da armadura de Deus para vencer o dia mal. E permaneceis inabaláveis. Quando isso passa, não pode frouxar não. Sabe por quê, Deus? Vai vir de novo, daqui a pouco invade a porta da gente, não bate não. Viu? E Deus botou aqui nesses meses aí, vocês quase não vêm na quarta-feira, mas quem viu que poderosamente Deus falando com a gente sobre a armadura. Por que nós estamos numa batalha espiritual, querido? Nós já estamos, não tem como sair. Desde quando nós estamos na batalha, só para a gente foi revelado como é que é essa batalha. E como é que a gente tem que entrar nela. E eu falei, meu Deus, que bênção que o Senhor fez comigo, olha só.
Na batalha que eu estou, eu sou ensinando mais e mais aí da armadura, ó, para tomar posse, para vencer. Amém. E ali na armadura, sabe qual é a promessa? A certeza, quer dizer, que a gente vence. Que a gente não perde. Que a gente, você vence, Gabriel. Você ali, você André, você, todos nós vencemos ali. Glória a Deus. A gente ataca, se defende, ataca. Se defende, não tem perca. Não tem um round ali que a gente perdeu. Não confie no processo de Deus. A vírgula entre entregar e Ele tudo fará, sabe qual é? Esse pequeno, essa pequena pedaço, pequeno tempo, a vírgula entre entregar e Ele tudo fará, chama-se fé. Aleluia, glória a Deus. Fé. Se não ouvir a palavra de Deus, a fé vai ficando pequenininha. Aí, meu querido, aí, minha querida, aí, meu irmão, a confiança vai embora. Ah, Deus não está comigo, Deus, você começa. Aí já pode. Quando começa a mente falar isso, já porque gosta, ele vai atacar mesmo isso. Dúvida, né? Isso, é tudo. Opa, beleza, é a minha parte. Aí eu vou atacar mesmo. Aí não ora, porque a oração, a armadura é açúcar e orações, que vai ter que ser revestida dela. Aí fica, como diz o mundo, aí na mão do palhaço e acabou. Quem não toma a chave, não consegue virar mais, ó. Fica sem poder, fica isso aqui que fala aqui, sem autoridade, sem poder, sem o quê? Terceira atitude, avanço em obediência e posicionamento. Isso aqui é tremendo. E aí dois homens que aqui para mim tem essas duas qualidades aqui tremendas: obediência e posição. Porque se você não tomar posição, você não obedece. Então tomar posição, vou fazer a minha parte. Aí entra em ação. Entra em ação o quê? A obediência. Mas eu tenho que posicionar, ele deu chão para a gente se posicionar. Ele fala aqui para você e para mim, através da palavra, para a gente tomar posição, porque Ele quer te entregar. Deus quer te entregar. Deus quer te entregar o que Ele tem de melhor, e só Ele tem. Amém. As portas que você vai abrir, que Deus vai te dar para você abrir, uma, duas, vai abrir ali, são bênçãos dele. Não tem nada a ver com maldição de nada. Acabou, isso já está fechado, está trancado. O dia mal vai vir para todo mundo, mas Deus ele dá condição de vencer, só permanecer inabalado, como nós estudamos aqui. Obediência e posicionamento. Josué 1:9. Todo mundo sabe lá que Deus falou para Josué fazer o quê? Toma uma posição. Fique de pé. Pega aí, medita no livro. Né? Não tema, eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Não é isso? O que mais fala lá? Josué, ele não tem medo, ele se fortaleceu na palavra. Não é isso? E aí que Deus era com ele. Então ele teve que ter o que ali? Um posicionamento. Vambora, Josué, eu sou contigo, não teme, eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te guio. E Josué, ele não ficou olhando, coitadinho de mim, Moisés morreu, Moisés era tudo para mim, tudo Moisés era. E eu estava do lado do Moisés o tempo todo, Deus. Eu via o Senhor falando com ele, eu via. Eu chegava perto da tenda da consagração, lá eu não podia chegar na entrada, eu ficava de perto, eu via ali a tua glória, eu via o teu agir, Moisés morreu e agora? Querido, Moisés é Deus, era só um líder, né? Muito abençoado. Não pode se esperar, pode depender de ninguém, a dependência é de Deus. Pode ser aqui a pessoa mais ungida aqui, cheia de Deus em sua vida, que ela vai ser usada para te orientar e experiências com Deus, amém, mas é você e Deus, é você que tem que tomar o seu posicionamento para obedecer ao Senhor. Gênesis 39:9. Se tem um cara que tem obediência aqui e posicionamento, são esses dois: José e outro que admiro muito também, eu gosto muito desse cara, que é o Daniel. Gênesis 39:9 diz assim: ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele tomou uma posição aqui, difícil demais, porque além da mulher aqui de Potifar querer que ele alterasse com ela, ela tinha autoridade, mas ele não respeitou a autoridade dela, e ainda ele falou: eu não vou pecar, não é contra Potifar não, o teu marido não, é contra o meu Deus. Então aqui estão os dois andando alinhados aqui: posicionamento e obediência. Esse camarada aqui, fácil não é, mas se você for ler aqui o 39, 40, 41, se você for ler sobre a vida desse camarada aqui, desse José que é do Egito aqui, o camarada, para ter
o Espírito Santo de Deus. Ele fala várias vezes aqui, e o Espírito de Deus era com José. E o Espírito de Deus era com José. E o Espírito de Deus era com José. E o Espírito Santo de Deus era com você. E o Espírito Santo de Deus é comigo. E o Espírito Santo de Deus é com você. Porque para quê? Posicionamento e obediência aqui, querido, só com o Espírito Santo de Deus. Porque senão o pecado vai vencer. Porque vai desobedecer. Não vai conseguir obedecer. Porque a vontade vai ser... Ai, vai... Situação dificílima aqui. Se você entrar aqui na revelação, começar a pensar aqui, trazer, que você vai ver o José que era novo. A menina que não era velha, também era bonita. O cara, situação de pecado difícil da carne. E o cara fala assim, não vou me deitar contigo, eu não vou desobedecer. Meu Deus. Ele não fala que é marido, que é ela, não. E aí com isso ele vai parar onde? Na cadeia. E lá na cadeia, ele permanece o quê? Com posicionamento. Ele permanece fiel ao Senhor. Você vai ler lá 48 aqui, ó. Ali, ó, 39 e 20 agora 39 e 20. Diz assim: e o Senhor de José o tomou e lançou no cárcere. O Senhor aqui, diante da minúscula, é o verbo Potifar. E no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. Agora você pensa comigo. Você pensa comigo aí, poxa, eu fui vendido como escravo, vim parar no Egito, estou sofrendo a pampa, fui trabalhar na casa de um camarada que é importante. Lá eu progredi, graças a Deus, que diz que o Senhor era com ele, tudo que ele botava a mão era bênção, ele reconhece. Ele vai lá, a mulher vai assediar ele, diz que não vai de jeito nenhum deitar com ela por motivo de desobediência a Deus. Aí logo depois que ele toma essa posição difícil, de obediente a Deus, de posicionamento ao Senhor, ele vai parar na cadeia e fala, poxa Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Eu fiz ali, eu te obedeci, neguei o pecado, te honrei, agora só deixa eu vir para a cadeia, preso. Mas ele não falou isso para Deus, não. A gente pode imaginar que ele até se queixou com isso para Deus, sim ou não? Mas não. Se você continuar lendo aqui, Deus, o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ali fazia tudo quanto devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele. Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém. Essa chave tem que estar na tua mão, na minha. Para você abrir que ele abriu aqui, ó. E tudo ele prosperava. O que nós lemos lá antes em Isaías? Quem pode livrar da minha mão? Quem? Agindo eu, quem vai me impedir? Isso é para quem? É para o ímpio? É para a igreja de Cristo, somos nós. É para você e para mim. Essa promessa, essa chave que Deus coloca na nossa mão. Agora as atitudes aqui desses camaradas. Não foi fácil, e não é fácil, mas sempre quem condicionou, porque fala que poder, a chave é poder. E quem é o poder de Deus em nós? É o Espírito Santo. Você é minha testemunha. Vocês vão ser minhas testemunhas, mas esse poder vem do alto. O poder de Deus é ser testemunha dele, como o camarada está dizendo aqui, ó. Eu não vou me deitar com você, pode ser o que for, senhora. Eu vou ficar do meu Deus. Eu estou preso, glorificado seja o nome do Senhor, vai me tirar daqui. Onde esse cara foi parar depois da cadeia? Vai lendo. Olha aqui, Ô José, depois de ir no Egito, ninguém manda, é você, é contigo. Eu mando e você manda depois de mim tudo. E vou trocar o teu nome. E vou te honrar aqui, toma aqui uma mulher do Egito aqui, uma segunda melhor. O que você quer mais? Escolhe. Vai lendo pra você ver. Vai lendo que uma chave vai abrindo a outra, ó. Uma porta vai abrindo a outra. O cara revelou o sonho aqui do faraó. Ele está aqui dentro da cadeia e revela um sonho do copeiro. Chega ao ouvido do faraó. O faraó tem um sonho e não consegue ninguém revelar. Ó, ele tem um camarada que veio prisioneiro lá de Judá, que ele revelou um sonho meu. O padeiro morreu, ele falou que ia morrer, e eu ia ser honrado, e eu estou aqui sendo honrado. E o outro morreu mesmo, o faraó, o rei. Quem é esse cara? Está na cadeia, chama ele lá. Chama esse camarada lá. Chama. Aí o faraó vai, tu que revela o sonho. Eu não revelo nada. Quem revela o sonho é o meu Deus, todo poderoso. Eu não. De novo o cara lá fazendo o quê? Obediência e posicionamento. Podia ser eu, só eu sim, eu sou o cara, faraó. Eu vou revelar, e aí eu subi, né? Vai me dar um presentinho, e legal. Mais uma vez, não.
Obediência e posicionamento. Quem revela é o Senhor, é Deus. Nenhuma virada de chave acontece sem atitude. Deus está sempre falando isso com a gente. Desde quando você se converteu, atitude, posicionamento. E Deus fala, você não consegue, eu te capacito. Tem que estar cheio do poder para falar, não, eu não vou deitar, eu não vou cobiçar, eu não revelo nada, é Deus que revela. Não, eu estou aqui na cadeia, estou passando dificuldade nada, Deus é comigo, e vai me tirar daqui. Eu conheço meu Deus, Ele vai trazer solução nessa causa impossível. O cara preso aqui, depois da situação que ele fez ali, porque a terra prometida não seria ocupada com desânimo e medo. Aqui está falando de quem? De Josué. Mas com posicionamento. A obediência também é a chave que ativa o novo. Tiago afirma que a fé sem obras é morta. Ou seja, não basta acreditar em Deus, vai mudar sua história. É preciso caminhar na direção daquilo que Ele disse. Obediência prática e gera portas abertas. A virada de chave acontece quando você para de repetir os mesmos padrões e começa a viver um novo comportamento. Porque o nosso comportamento hoje é um comportamento novo. É um comportamento novo hoje. E amanhã ele é novo também. Ele não se repete. Ele não tem nada a ver com as coisas velhas. Eles que fazem tudo novo. É um comportamento que vai trazendo o que pra gente? A gente às vezes fala, que comportamento é esse? Como eu falei assim com essa pessoa? Como eu falei assim de Deus? Como eu neguei isso? Como eu não quero compartilhar isso aqui? Como eu abençoei fulano aqui que eu nem quero abençoar? Como? O novo que Deus na nossa vida. O novo que Deus na nossa vida. Deus muda cenários, mas você precisa mudar atitudes. Nós precisamos mudar sempre. Por isso a palavra que a gente tem falado sempre aqui, coloca o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar, para que todas as demais coisas sejam acrescentadas. Eu desejo operar uma virada de chave em todas as áreas da nossa vida. Mas esse mover envolve nossas respostas. Envolve nossas respostas. Nossa resposta para o governo. O que você está respondendo para o Senhor? O que eu estou respondendo para Ele? Eu estou aqui, eu quero fazer na tua vida, Gabriel. Eu quero resposta. Dá. Eu quero resposta, seu Alfredo. Eu quero resposta, Liliana. Eu quero resposta, Márcio. Está aqui. Eu quero resposta. A palavra nos ensina que o novo de Deus não acontece automaticamente. Ele é fruto de decisões espirituais. E Jesus fala isso lá em João 15,5. Ele ensina ali. E ele falou, ei, sem mim você não pode fazer nada. Mas em mim você vai dar muito fruto. Ele é o fruto de decisões espirituais, de confiança e obediência. Quando deixarmos o passado para trás, confiando plenamente no Senhor e avançamos com coragem, abrimos espaço para que Ele faça coisas novas que os olhos humanos não podem prever. Não pode prever. Você não pode prever as coisas novas do Senhor, não. Você pode até pela fé imaginar. Mas Ele fala lá o que lá em... Nós já gravamos esse versículo aqui, lá em Efésios 3:20, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na tua vida, de acordo com o Espírito Santo que está em você. Então teus olhos, o meu, não pode imaginar do que o Espírito vai fazer na tua vida. Esse 2026, como o pastor Leonardo profetizou aqui, que vai ser completamente diferente. Que as portas que você está tomando agora, é a chave que você vai abrir, são portas abençoadas por Deus, de acordo com a vontade dEle. Que você vai abrindo porta, de bênção, de salvação, de poder de Deus, de ganhador de almas, que Deus te chama para você ganhar. O que a chave de Deus traz à sua vida, para a gente fechar aqui, vamos lá para você não esquecer. O que a chave de Deus traz à sua vida? Autoridade, vamos lá, repete aí. Como posso? Poder, capacidade de abrir
e fechar a porta. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo para a tua vida e para mim, igreja. Para a gente fechar o mal e tem que ficar trancado lá. E abrir as bênçãos. E abrir o caminho, que é Jesus, que é a vida. Então, essa capacidade aí, você viu lá o que Deus fez lá. Tirou quem lá? Aquele muquirana lá. Que é o nome dele? Quem lembra? Muito bem. Eu sou o cara, até o sepulcro que eu estou fazendo aqui para mim. Todo mundo vai ver. E agora eu mando em Jerusalém. Faz o que eu tenho que fazer. Ah, é? É soberba. É soberba. Eu te dei autoridade e poder para você glorificar o meu santo e poderoso nome e ajudar o próximo. Está cortado. Está cortado. Vou levantar um outro que é humilde, que serve ali. Esse eu vou botar sobre o teu ombro. As bênçãos que acompanhou Davi, a casa de Davi. E você vai ter poder para abrir e fechar as portas. E ninguém vai te impedir. Isso é a promessa de Deus para você. Você é um Joaquim. Amém? Fechar aqui Gênesis 41, 37. Para a gente fechar aqui. 41, 37. Diz assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há Espírito de Deus? Uma pergunta. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Olha onde o cara foi parar, lá na cadeia. Olha o que o Faraó está dando para ele. Olha, Deus disse mais Faraó a José: vês que eu te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sineto da mão e o pôs na mão de José. Vê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fez subir ao seu segundo carro e clamava diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda mais Faraó a José: eu sou o Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do cara. Imaginando, o cara tomando em tudo. Sem a tua palavra, ninguém ia fazer nada. Sobre a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, contudo, a tua ordem, ninguém levantará as mãos ou o pé durante a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafate Peneia, ele deu por mulher a Zanete, filha de Potifera, sacerdote de homem, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou ao Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Glória a Deus. Você vê o que Deus quis fazer na vida dele, e ele fez o quê? Deixou. Ele permaneceu, ele obedeceu, ele teve posicionamento, ele teve o que mais? Confiou plenamente. Eu fico imaginando esse cara na cadeia, depois de ele passar lá para aquela situação lá de não pecar e glorificar o nome do Senhor. Então, queridos, símbolo de chave na Bíblia: autoridade, poder, capacidade. Eu não pregou uma mensagem aqui que Deus entrou e está aqui até hoje. Não adianta você ter inteligência e sabedoria, ou não vai para outra. Deu para entender, amém? Então as coisas Deus vai ter, Ele vai botar na tua vida. Agora essa atitude aqui, ó, é o mover, é a tua parte, porque Deus já tem a parte dele prontinha. Tu vê o cara lá, era o bambambão, Zé, não é que é? Fala isso. Ele estava, aí começou olha, sou eu, é tu? Coitadinho de você. Perdeu, acabou. Então nunca seja você. É Deus em você. Nunca seja você. Eu. Nada teu eu. Nada tinha o eu. É Deus no teu coração. Nunca eu. Quando entra eu, acabou. Aí você consegue? Procede a queda. Vamos louvar o Senhor. A gente está orando. Deus seja louvado, amém? Deus, Ele quer te entregar aqui autoridade, poder e capacidade para você fechar a porta de morte, você fechar a porta de maldição, de perda, de tristeza, de mágoa, e abrir a porta, como diz aí o mundo, a porta da felicidade é muito mais que felicidade, é bem-aventurança, ser bem feliz.
Senhor Deus, de discernirmos o melhor que o Senhor tem para nós, para que nunca possamos proceder como Semaná, que ali tinha autoridade, tinha poder, tinha capacidade, mas entrou eu. E quando entra o eu, sou eu, é eu, já era. Não tem mais o Senhor em nós. Visita cada um poderosamente nessa noite, Senhor. Derrama autoridade, derrama capacidade, derrama poder, derrama um abrir de portas nas tuas bênçãos espirituais, sobrenaturais sobre os teus filhos, sobre a tua igreja. Serão impactados, ó Deus, através desse agir, através, ó Deus, em nome de Jesus, de deixar o passado para trás, de confiar no processo que o Senhor já está pronto para cada um, confiar plenamente, como diz a tua palavra, Senhor, no Salmo 37. Ó Deus, em nome de Jesus, e avançar em obediência e posicionamento, como nós lemos aqui esses homens, a qual o Senhor deixou exemplo aqui, Josué e José. Que nós possamos avançar assim, Deus, que as nossas portas sejam abertas em obediência e posicionamentos para com o Senhor, porque assim vamos estar abrindo porta de vida com abundância. Vamos estar abrindo porta que vai alegrar o Senhor e salvarmos o perdido, que é o mandamento. E assim vamos abrir porta que vai alegrar o Senhor em perdoar, em amar, em manifestar, sendo testemunhos, como o Senhor disse. Recebereis poder do alto para ser minhas testemunhas. Capacita, Deus. Entrega a chave a cada um, Deus, em nome de Jesus, nessa noite da autoridade, do poder e da capacidade, em nome de Jesus, porque assim temos o teu poder para discernirmos, meu Deus, para poder discernirmos em fechar a porta daquilo que não agrada ao Senhor e só abrir as portas que vão andar de acordo com a sua vontade. Assim nós choramos, em nome de Jesus, gratos por tudo. Amém. Deus abençoe.